Deus vai ministrar ao nosso coração hoje. Deus vai ministrar ao nosso coração hoje. Como isso me deixa feliz. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Perdidamente apaixonado pela palavra de Deus. Eu confesso que eu tenho problema de preparar a palavra, preparar um culto, porque eu me perco em tanta coisa que Deus quer ministrar. E quando eu acho uma direção, eu vou buscando em Deus, e acabo que eu nem lembro onde foi que eu comecei, porque a palavra de Deus é muito rica. Sabe, queridos? Semana passada eu fiz um comentário com a minha esposa, e eu acho que eu até comentei aqui de púlpito, que é algo que eu até lembro todos os dias. Como pode alguém viver sem ler a palavra de Deus? Como alguém pode sobreviver sem ler a palavra de Deus? E na minha leitura, ou em minhas leituras, fomos ministrados aqui no domingo. Nós estamos numa série sobre estar conectados, né? E eu li um versículo que me chamou muita atenção, que é o versículo 3 de João capítulo 15. Ele fala lá: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. E o verso 3 diz o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Aqui Jesus está fazendo uma afirmação: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Aqui ele não está perguntando: você está limpo mesmo? Não, ele está afirmando, porque ele tem certeza que a palavra que ele declara, que ele fala, que ele anuncia, limpa, purifica. É mais ou menos assim: você tem ouvido a palavra, então você já está limpo. Você tem lido, você tem acesso à palavra, você tem buscado, você tem se alimentado disso, você tem insistido nisso, você tem feito seu lugar secreto. Pronto, você está limpo, você está purificado. Capítulo 17, nem precisa abrir, mas dois capítulos adiante aí. No capítulo 17 diz assim, verso 17 também: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles me santifico, para que também sejam santificados pela verdade. Santificados pelo quê? Pela palavra. A palavra santifica, a palavra purifica, a palavra limpa. Em João capítulo 1 diz que Jesus, ele era antes o quê? Ele era o verbo, ele era a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dado. Então eu acho impossível sobrevivermos sem acesso à palavra. Hoje eu estava numa conversa até das coisas da igreja, e saí da reunião por volta de meio-dia. Meu filho sai da escola meio-dia e meio, e eu fui para a escola. Não compensava eu ir para lugar nenhum. E eu fui para a escola dele, porque eu ia buscá-lo. Então eu parei na frente da escola dele, fiquei esperando ele. E aí
Eu até deixei para usar o banheiro na hora que ele tinha saído. Ele saiu, ele foi antes que eu. Aí ele saiu e falou: faz tempo que você está aqui, pai? Eu falei: faz, estou desde meio-dia. Fiquei uns 35 minutos ali esperando ele. Aí ele: ô louco, não tinha nada para fazer? Eu falei: filho, quando a gente tem uma Bíblia dentro do carro, a gente não precisa de mais nada. Aí ele ficou olhando para mim, né, filho? Eu falei: filho, quando a gente tem uma Bíblia dentro do carro, a gente não precisa de mais nada. Ele nunca viu, Pedro nunca viu eu reclamar de passar o dia inteiro, que na grande maioria das vezes, eu passo o sábado inteiro esperando ele. Eu levo ele para treinar em Ibiúna, eu passo o dia inteiro lá esperando ele. Ele nunca viu eu reclamando, porque eu não tenho o que fazer. E até hoje eu citei isso para ele. Falei: filho, quando eu te levo para treinar e você fica o dia inteiro treinando, o dia inteiro literalmente, das 8 às 5 da tarde. Quando eu te levo para treinar, filho, basta eu ter uma Bíblia, para mim é o suficiente. Porque gera vida, porque santifica, porque purifica, porque limpa, porque traz paz, traz respostas. Eu ontem fui visitar uma pessoa que está com um pai internado, e ele virou para mim e falou assim: pastor, eu li a Bíblia, e parece que era a minha história ali, parece que era a história do meu pai. Eu falei: mas isso é o tempo inteiro. O problema é que nós lemos a Bíblia no desespero. Nós lemos a Bíblia quando precisamos de uma resposta. Nós lemos a Bíblia quando é a nossa última cartada, falando: eu preciso abrir, e ainda Deus fala comigo, vai lá e abre, e põe o dedo, e toma cada paulada, não sabe nem de onde vem, porque não é assim. Quando você tem intimidade com a palavra, você não precisa ficar sorteando, não. Quando você tem intimidade com a palavra, o Espírito Santo lembra você daquilo que você tem que viver, de como você deve responder, de quais os passos que você deve dar. E é tão importante isso, queridos, que eu estava lendo hoje Marcos capítulo 7, hoje não, essa semana. Ontem eu ministrei no Cultura Hall sobre prestar contas, que nós vamos prestar contas. E eu saí dali meditando nessa palavra, pensando nisso. E aí eu peguei um versículo ali de Jeremias, e aí depois eu estava lendo Marcos capítulo 7, e falei: é isso. E aí Deus começou a ministrar ao meu coração sobre Marcos capítulo 7, e Deus começou a falar sobre o ciclo da morte. Eu fui lá para Tiago capítulo 1, e aí eu estava meditando em Tiago capítulo 1, que completa Marcos capítulo 7, ou que soma em Marcos capítulo 7, e aí Deus falou assim: isso não tem valor, nada disso tem valor, se você não olhar para a minha palavra, que purifica, que santifica, que limpa. Então eu acabei caindo aqui, acabei voltando para João capítulo 15, mas eu gostaria que você entendesse o porquê é importante nos debruçarmos na palavra de Deus, o porquê é importante você ler, reler, se você tiver condições, decorar, e não ser um ouvinte esquecido, mas um ouvinte praticante da palavra de Deus. Mas você precisa ter relacionamento com o Senhor através da sua palavra, porque Ele diz aqui: ó, vocês estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. E alguns até julgam: mas será que o pastor ouve a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus. Aqui é a palavra que Jesus tem me falado todos os dias. Até quando eu leio lá em Hebreus, ele fala assim de Moisés,
que por amor de Cristo, Moisés, por amor de Cristo, renunciou a herança do Egito. Moisés, lá no Antigo Testamento. Então toda a palavra, ela vem do alto. Ela me direciona, ela me conforta, ela me consola, ela me ajuda, ela me fortalece, ela é resposta para mim. E hoje eu gostaria que você entendesse, a palavra te purifica, porque nós somos imundos. A palavra te limpa. Vocês estão limpos pela palavra, mas se você não tem acesso à palavra, se você não busca a palavra, se você não se interessa pela palavra, se você não se relaciona com Deus através da palavra, você não está limpo. E as coisas começam a dar errado. O que eu falei de Tiago capítulo 1, que é o ciclo da morte, é estranho falar isso, eu sei, mas vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 14, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Eu sei que é estranho falar do ciclo da morte na nossa vida, mas é importante que a gente entenda como a morte faz parte do nosso dia a dia. A morte, ela vem como consequência do pecado, e o pecado, ele vem sendo concebido pelas tentações, que fala aqui, ó, que nos arrastam, nos seduzem. Sabe geradas em onde? Sabe geradas onde? No nosso mau desejo. Onde estão os nossos desejos? Nosso coração. E se existe uma coisa que até eu comentei ontem no culto, que está lá em, acho que Eclesiastes ou Jeremias, Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Sabe o que o coração é? Ele é enganoso. O que significa o coração ser enganoso? Significa que ele é seduzido, ele é tentado, e ele gera em nós o pecado por causa do nosso próprio mau desejo. E como que nós conseguimos combater esse mau desejo? Como que nós conseguimos combater essas impurezas dentro de nós? Alguém tem alguma resposta? Com a palavra. Por isso que o inimigo, ele não quer que você tenha acesso à palavra. Por isso que o inimigo não quer que você leia a palavra. Por isso que o inimigo tenta te enrolar o dia inteiro para você não ter tempo no seu lugar secreto. Por isso que, pasme, eu vou repetir isso pela 15ª vez, tem gente que nem o áudio ouve. Eu dou risada porque eu sei que todos aqui ouvem, né? O Gustavo ouve, meteu um amém, então. Sabe o que acontece? Eu me disponho, eu não estou cobrando você não, porque o áudio não é para fazer bem para você. Não. O áudio faz bem para mim. Eu que, de bobo, compartilho. Eu não sei mais viver sem isso. Sabe por quê? Porque ele faz bem para mim. Ninguém, queridos, ninguém, a não ser a Dani, sabe como eu saio do meu lugar secreto. E Deus, é claro. Ninguém. Toda vez que eu saio do meu lugar secreto, eu saio flutuando. Eu saio, sabe, encantado. Eu saio maravilhado. Eu saio em outra atmosfera. Eu sou ministrado, é complicado falar isso, eu sou ministrado face a face. Eu invisto a minha vida, eu invisto meu tempo, como se fosse a minha última oportunidade de estar na presença do Senhor aqui.
Porque eu sei que a palavra me purifica, porque eu sei que a palavra me limpa, porque eu sei que eu passo um dia me sujando, eu passo um dia com as janelas da minha alma recebendo tanta porcaria. Hoje eu estava muito cansado, e eu não ia voltar para casa, eu tinha atendimento até o último momento aqui, e acabou que cancelaram, e eu peguei a carona com meu pai. Meu pai fez: você vai para casa? Vou. Vou deixar meu carro aí, eu vou com você. Eu vou em casa, eu preciso tomar um banho. E até comentei assim: preciso tomar um banho, preciso orar e voltar para a igreja. Eu fui para casa e peguei um kiwi. Eu preciso comer alguma coisa e eu vou sentar um pouco na sala. Eu não sei você, a Dani consegue. Eu não consigo sentar na sala e não ligar a TV. Eu não consigo. Para mim, a sala foi feita para assistir TV. E eu muitas vezes chego na sala, a Dani está lendo, escrevendo. Que loucura, né? E eu entrei na sala e liguei a TV, mas liguei a TV para ficar quieto. E caiu num maligno de um telejornal. Eu não sei se podemos chamar aquilo de telejornal. E gente com uma desgraça puxando outra desgraça. E eu não tinha força nem para pegar no controle. Ao invés de eu descansar, eu me cansei. E eu tinha deixado o celular do lado de fora da sala. Eu falei: não vou responder ninguém nada agora. Eu quero relaxar. Mas as janelas da minha alma estavam recebendo toda a malignidade que estava passando na TV. E eu ali, distraído com aquilo, ao invés de eu descansar, eu estava me desgastando. Falei: o que eu estou fazendo? Nós acumulamos lixo o dia inteiro. Acumulamos tanta porcaria o dia inteiro, com conversas erradas, com o que nós ouvimos de errado, com o que nós assistimos, com o que falamos, com o que pesquisamos, com o que respondemos, atitudes que tomamos, e ainda nos damos ao luxo de deitar e descansar e falar assim: não, eu quero relaxar, eu vou assistir alguma coisa. Acumula mais lixo ainda. Acumula mais lixo ainda. Se você quer se purificar, se você quer de alguma forma quebrar o ciclo da morte, seja morte financeira, seja morte espiritual, morte conjugal, morte na sua saúde, eu não sei que tipo de morte está assolando a sua vida, mas seja qual for o tipo de morte, se você quer quebrar este ciclo de morte na sua vida, você precisa purificar o seu coração, porque é através do mau desejo do nosso coração que somos tentados e gera o pecado e dá à luz a morte. Nasce morte. Se nós não quebrarmos esse ciclo em nosso coração, que é de onde surgem os nossos desejos, que ele é enganoso, se nós não quebrarmos esse ciclo através da purificação da palavra, participaremos disso o tempo todo. E não sabemos por que o casamento está dando errado. Não sabemos porque as finanças não estão rompendo. Achamos que Deus não está ouvindo nossa oração. Entramos em depressão, entristecemos, sofremos de uma angústia que não tem explicação. Sabe o que está acontecendo? Você não está sendo santificado, você não está sendo purificado, você não está sendo limpo pela palavra de Deus. Alguém já teve a sensação, acho que mulher passa isso com casa, algumas nem se preocupam com isso, mas você já teve a sensação, homem, de pegar um carro sujo e falar assim: eu vou lavar esse carro, vou limpar esse carro, e depois ter o prazer de ver ele limpinho? Já teve isso? Poucos também, né? Poxa vida, gente. Eu ia falar de mulher, porque mulher tem essa sensação, né? A Dani, uma vez nós chegamos na praia, a Dani falou assim: ai, que vontade de limpar essa casa. Eu falei: Dani, vamos dormir primeiro. Porque uma vez a mãe dela fez isso comigo de madrugada. Nós chegamos, era na praia também, né, Dani? Nós chegamos na praia, minha sogra falou assim: não tira nada do carro, ninguém vai deitar, era 2 horas da manhã. Viajando cansado. Será que ela assiste isso? A senhora está ouvindo?
Não corta não. Gente, era 2 horas da manhã, todo mundo cansado. Ela falou, não tira nada do carro, ninguém vai dormir, nós vamos lavar o apartamento. Eu falei, Jesus. Sofremos, gente. E o duro é que era a turma dos homens no banheiro, as mulheres no quarto e na cozinha. E aí depois tinha que passar pano com álcool nos colchões. Cada um tem a sogra que merece. E aí era pano com álcool lá e tal. Bom, acabamos, era o sol raiando, né? Quase indo para a praia surfar já. Na hora que nós acabamos, sabe que deu uma sensação de prazer? Porque a casa estava limpinha. Você deitava no colchão, era saco de ácaro que saiu do colchão, né? Você tem uma sensação de prazer. Domingo meu filho fez uma surpresa para mim. Quando eu olhei lá fora, ele estava lavando o carro. Quando eu olhei o carro limpo, dá uma sensação de prazer, uma sensação de leveza, de alegria. Por que nós não fazemos isso com a nossa vida? Por que nós acordamos já mal-humorados? Porque dormimos mal e depois já começamos de manhã a nos alimentar. A nossa alma começa a se alimentar de porcaria, de discussões, de brigas, de contendas, de más notícias, de pecados, de seduções, de tentações. E aí começamos a nos alimentar disso, e aí começamos a ficar pesados. E a pessoa vem se relacionar com a gente tem uma resposta ríspida. Estamos a risco o dia todo. Não confiamos nas pessoas, porque nós sabemos como nós agiríamos. Não temos paz, não descansamos. Ei, para um pouco. Parte para uma limpeza na sua vida. Uma limpeza espiritual. E eu não vou vender vassourinha não vou vender rosa não vou vender toalha, luva não. Eu vou te direcionar para a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, porque o Senhor fala assim, vocês já estão limpos pela palavra, vocês estão purificados pela palavra. Se você lê a palavra, você está limpo, e se você está limpo, não é qualquer coisa que te seduz. Eu vou falar um negócio muito, pode parecer até um pouco arrogante, mas sabe o que me atrai? Sabe o que me atrai? A palavra de Deus. A palavra de Deus me atrai. E não é querendo usar a Dani toda hora de exemplo, não, ela sabe disso, porque ela fala um versículo para mim, eu leio um versículo em algum lugar, eu falo, uau, como assim? O que é isso? Como pode tanta coisa em meio versículo? Como a palavra de Deus é viva! E a palavra ela está sendo revelada, e ela ao mesmo tempo está me purificando, ela está me limpando, ela me trata, ela me edifica, ela me corrige, ela me direciona, mas segundo o que diz aqui em João capítulo 15 verso 3, ela me limpa, ela me purifica. Segundo o que diz a palavra aqui em João capítulo 17 verso 17, ela também me santifica. E quando nós estamos limpos, purificados e santificados, nós agradamos a Deus. Sinais, milagres e maravilhas nos seguem. A palavra em Marcos capítulo 7, olha o que diz aí. Eu quero ler só uma pequena parte aqui para você entender. No verso 14, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 17, depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou, puros todos os alimentos. Verso 20, e continuou, o que sai do homem
é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens, verso 21, presta atenção. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Queridos, nós já viemos para cá com esse kit. Nós estamos aqui com esse kit. Ah, pastor, que kit? Um kit do coração do homem aqui, ó, do interior do coração. É imoralidade sexual, maus pensamentos, roubos, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. O nosso coração vem com esse kit. E sabe o que é esse kit? Que é enganoso, segundo o que diz a palavra lá no Antigo Testamento também. Sabe o que esse kit gera? Uma sedução, desejos maus, que sendo concebido, gera o pecado em nós, e o pecado dá à luz morte. Existe um plano que Satanás se apoia e não se esforça para que sejamos destruídos. Ele conta com o nosso próprio mau desejo. Ele conta com este coração, que está aqui, ó, que tem tudo isso. O coração do homem é mau. O coração do homem, ele tem maus pensamentos, tem tudo isso aqui. Eu não vou ler de novo não, mas você lê e faça uma avaliação em você. O coração do homem já está cheio de imoralidade sexual. E aí o homem ainda vai lá e consulta pornografia. E ainda fica vendo filmes ou novelas, ou até programas sensuais, porque você não precisa assistir filme pornográfico para ser coisa, para ver imoralidade sexual, não. Não precisa. Não precisa não. Já está cheio de maus pensamentos, aí abre a internet e fica se alimentando daquilo, isso só cresce. E o ciclo da morte de Tiago, capítulo 1, verso 14, começa a crescer dentro de você. E isso concebe dentro de você o pecado, e depois vai dar à luz a morte. E você, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Você sabe o que tem dentro de você, e você não se limpa com a palavra, você não se purifica com a palavra. Você não se santifica através da palavra. Muito pelo contrário, as janelas da alma estão abertas para você receber. Aqui Jesus estava falando de alimento. Aqui ele estava falando de alimento. E eu até, num momento com Deus, até falei para ele, falei, Senhor, mas tem coisa que entra. Eu sou tão bobinho, eu acho que eu vou argumentar com Deus, né? Falei, Senhor, mas tem coisa que entra pela nossa boca que nos deixa impuro. O álcool, a cerveja. É ou não é? Sim ou não? Aí Deus falou assim para mim, não, você não está entendendo. Para que entre um tipo de alimento desse, teve que primeiro sair a impureza do coração pela boca. Isso, entrar um alimento desse, seja álcool, droga, ou coisas que têm feito mal para o nosso organismo. Estou falando de alimento, tá? Falando de alimento. Algo que faz mal. Primeiro todas essas coisas do versículo 21, tem que estar gerado dentro de uma pessoa para ela desejar. Então, primeiro sai a malignidade, a impureza, para depois esse tipo de coisa entrar. E aí eu comecei a entender que realmente, até as coisas que fazem mal, primeiro o homem precisa declarar que está dentro do coração dele a necessidade de beber, de fumar, de usar droga, enfim, de todas essas coisas. Como a palavra de Deus é rica, como a palavra de Deus é poderosa. Este mesmo trecho aqui em Mateus, quer ver?
Até fala em Mateus capítulo 15, no verso 19, cita as mesmas coisas, porque é o mesmo trecho. Mas no verso 18, no verso 15 diz assim: será que vocês não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e depois é expelido? E no verso 18 diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Em Marcos não fala isso. Em Marcos não fala declaradamente. Em Marcos fala assim: o que sai do homem é que o torna impuro. Mas em Mateus diz assim: o que sai da boca do homem vem do coração. E nós encontramos na palavra que diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração, né? É até um ditado, mas é bíblico. E aqui Jesus está falando assim, viu? Não é o que entra, porque o que entra pela boca vai para o estômago e depois é jogado fora. Mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração. E aí ele dá a lista do que vem do que está no coração. E nós combatemos isso que está no coração com o quê? Combatemos com novelas, combatemos com telejornais, combatemos com filmes, combatemos com internet, com redes sociais, combatemos com palestras de autoajuda, combatemos com comida, combatemos isso que está no nosso coração com o quê? E depois você começa a entender que existe um ciclo de morte em nossas vidas, um ciclo de morte que parte do nosso mau desejo, que está impregnado no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Existe um ciclo que está prontinho para destruir suas finanças, para destruir sua paz, para destruir seu casamento, para destruir seus negócios, para destruir sua saúde, prontinho, porque um versículo antes lá de Tiago capítulo 1, diz assim: ninguém ao ser tentado diga que Deus o tentou, porque Deus não tenta ninguém, e por ninguém é tentado. Nós somos tentados pelo próprio mau desejo do nosso coração, é o nosso coração. Nós somos tentados por essa lista de coisas aqui que nós encontramos tanto em Marcos quanto em Mateus, Marcos capítulo 7, 21. É por essa lista que nós somos tentados. E somos tentados por ela, sabe por quê? Porque nós não combatemos ela, nós alimentamos ela. Alimentamos com gritaria, alimentamos com discussões, alimentamos com mentiras, alimentamos com corrupção. E tudo isso que já vem no kit do ser humano que precisa de redenção, que precisa de perdão dos pecados, tudo isso que vem, nós potencializamos com as janelas da nossa alma. E colhemos morte. E perguntamos ainda, com a maior cara de pau: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? Ser santificados pela palavra, ser santificados pela verdade, ser limpo e purificado pela palavra que o Senhor tem nos dado, isso ninguém quer saber. Só quer resposta do porquê que as coisas estão dando errado. Queridos, eu gostaria que você entendesse hoje que este ciclo que leva à morte, que é muito interessante que você estude na sua casa, porque você vai começar a identificar as coisas, você vai começar a entender que o mau desejo do seu coração está nisso. É por isso que isso tem te seduzido, isso tem sido concebido dentro de você. O pecado está gerando morte. Você vai começar a entender quais são as suas fraquezas. É importante que você leia Tiago 1, 14 e 15. É importante que você entenda isso. É importante que você se examine, porque a palavra de Deus fala: examine-se o homem a si mesmo. Segundo o que nós vimos ontem no culto, cada um vai prestar conta de si. Cada um vai prestar conta de si. Examine-se a si mesmo. Não é para eu julgar você, não é para eu criticar você, não é para eu apontar você, é para você examinar-se a si mesmo. Onde estão os pontos de sedução que você é tentado? Onde estão os pontos que concebem em você o pecado?
Onde que este ciclo se completa e gera morte? Em algumas áreas da sua vida, onde isso? E como você quebra isso? Com a palavra de Deus, lendo a palavra, buscando na palavra, meditando na palavra. E aí entra Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Põe aí para mim, Fábio. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O 6. Que todas estas palavras, dali para trás, né? Que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. 7. Ensine-as. Quanto? Com persistência. Eu olho para o Sérgio ali, eu falo, Sérgio, tem uma filha que já ensinou com persistência, agora tem outra que vai ter que ensinar com persistência ainda, né? Eu estou doido para arrumar um neto, devia estar escrito aí, ensine com persistência aos seus netos. Eu quero um neto, né, Paulo? Eu quero um neto para ensinar para os meus netos. Mas está lá, não está falando para você ensinar a palavra para os seus filhos. Está falando para você ensinar a palavra para os seus filhos? Sim ou não? Não, está falando para ensinar com persistência. Ensinar, você pode deixar que a Débora, a Patrícia, a outra Débora, elas ensinam. A minha mãe ensina a palavra. Agora você deve ensinar para os seus filhos com persistência a palavra. E aí completando esse versículo, para quando ele crescer, para quando ele for adulto, ele não se desvie da presença do Senhor. E a palavra de Deus na vida do seu filho, sabe o que vai fazer com ele? Vai limpar, vai purificar. Quer ver seu filho purificado? Quer ver seu filho limpo? Quer ver? Palavra nele. E aí, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Sabe qual é a proposta de Deus aí, para mim e para você? Sermos santificados, sermos purificados, sermos limpos e quebrar o ciclo da morte em nossas vidas. Eu vou até repetir para ver se você entendeu, porque eu ouvi um amém murcho. Sabe por que o Senhor insiste nisso daí? Para que sejamos santificados, purificados, limpos pela palavra. E para que isso quebre o ciclo da morte em nossas vidas. Fique em pé, queridos, que agora eu acho que você entendeu. Como seria bom, olha aqui, não ache você que eu fique chateado que você não ouve o áudio. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Não ache você que eu fique chateado que você não ouve o áudio. Não fique chateado não, isso é um problema seu. Não leia a palavra por constrangimento com o seu pastor. Eu vou ler porque o pastor mandou. Não. Eu quero que você leia a palavra, eu quero que você medite. Josué 1:8, né, Fábio? Cabe Josué 1:8 aí? Eu quero que você medite. Leia, medite dia e noite. Para que você seja purificado. Olha lá, não deixe de falar as palavras deste livro. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mas você não vai ler a palavra para eu ser bem-sucedido. Você vai ler a palavra, você vai meditar na palavra, para que você consiga cumprir fielmente o que nela está escrito, para que você seja próspero e bem-sucedido. O que eu estou investindo tempo aqui é para que você desfrute do que só a palavra pode trazer para você.
Tanta gente aí perdendo tempo com tantas outras coisas, e o Senhor aqui com um banquete de promessas, de bênção para você. E nós estamos perdendo tempo alimentando tudo aquilo que fala lá em Marcos 7:21. Imoralidades sexuais, cobiça, mentira, adultério, ganância, soberba. Estamos alimentando isso. Para o seu bem. Para o seu bem. Medite nisso que foi ministrado hoje. E tenha paz. Seja puro. Seja limpo e santificado. Você não faz ideia do que Deus vai fazer em você e através de você.